Fala galera, queria começar o vídeo de hoje mandando um salve para todo mundo de todas as religiões, pessoal das religiões afro aí, candomblé, umbanda, tantas outras, aqueles mais relacionados às religiões indígenas, né? Aqui em Pernambuco a gente tem muito forte a Jurema, também para todos os cristãos, pessoal católico, protestante, espírita, todo mundo de todas as religiões. Eu digo isso porque o vídeo de hoje é um tema um pouco mais delicado, né? Eu queria pedir licença para entrar na casa de vocês e falar sobre a mensagem cristã, né? Mas não no sentido de impor, é só um ponto de vista. E aí, se de alguma forma eu ofender vocês, até pela retórica ou pelo tipo de argumento, eu já peço desculpa e já abro para vocês se pronunciarem aí. Pode mandar um inbox, mandar uma mensagem de qualquer forma que a gente conversa. Então, propriamente, a gente nem vai falar de religião. Você não precisa nem acreditar ou deixar de acreditar em Cristo, pode ser um ateu. Salve para os ateus também, né? Para poder curtir esse vídeo, a gente vai tomar um viés um pouco mais filosófico de procurar entender qual foi o sentido originário dessa chegada de Cristo no momento histórico em que aconteceu. Então, o que é que Cristo significou? E de que modo a gente pode ressignificar essa passagem cristã pela terra para os tempos de hoje, até para a gente desmascarar falsos profetas e falsos pastores e falsos padres também, por que não, que estão mais próximos de fariseus e de pessoas que querem enriquecer a todo custo e querem vender a ideia de que a riqueza é um sinal de Deus, algo que vai contra todos os princípios cristãos que a gente pode ler e pode fazer a hermenêutica das próprias escrituras. Jesus nasceu na região onde hoje fica a Palestina, só que os judeus eles faziam parte do Império Romano nessa época. Então a relação dos judeus com o romano é mais ou menos a de colonização que a gente passou aqui com os portugueses, né? Não é exatamente, é um pouco diferente, mas dá pra gente pensar assim só para facilitar. Então, a chegada de Cristo, a Boa Nova, ela se deu no interior de um império cuja mentalidade, a gente pode colocar dessa forma, a mentalidade romana, ela era quase igual à grega, vamos dizer assim, existe uma linha de continuidade. Então é interessante a gente refletir como é que os romanos e como é que os gregos pensavam. Para isso a gente vai trabalhar com a noção de núcleo ético-mítico. E Dimitri, o que é isso de núcleo ético-mítico? Pessoal, núcleo ético-mítico é o fundo base de valores, de formas de agir, que subjaz a uma cultura. Então, se eu estou dentro de uma cultura, tem coisa que eu percebo da minha própria cultura e que eu posso criticar. Pô, a gente brasileiro é assim. E tem coisa que eu não consigo nem perceber, porque é como um peixe dentro do aquário. O peixe dentro do aquário, ele não consegue ver o aquário, porque ele está dentro do aquário. Só quem consegue ver o aquário é quem está do lado de fora. Então, o núcleo ético-mítico são aquelas imagens mais básicas, aqueles valores, aquela ética que subjaz na forma como a gente vê o mundo. Então, a forma como os romanos viam o mundo está dentro do núcleo ético-mítico que Henrique Dussel, que é um filósofo argentino, chama de núcleo ético-mítico indo-europeus. Fazem parte desse núcleo tanto os gregos como os romanos e vários outros povos. E algumas características desse núcleo chegaram até a gente, né? Na América Latina, mas a gente vai se concentrar em como os romanos viam aí o mundo nesse núcleo ético-mítico. A primeira característica fundamental desse núcleo é o dualismo ético e antropológico. A gente pode caracterizar como a existência de uma divisão no homem em que existe algo imutável, existe uma essência de um lado e existe o que aparece na Terra é algo degradado daquela essência.
Então, existe um dualismo, né? A gente vê isso muito bem na teoria das ideias de Platão, né? Onde existe as ideias que são perfeitas, que são transcendentes e que elas aparecem como uma sombra aqui na Terra, né? Mas isso existe em Aristóteles também. Isso não é algo que Platão inventou. Isso ele sistematizou uma ideia que fazia parte do cotidiano dos gregos de várias formas, né? Em Aristóteles era a forma e as manifestações da forma, né? Então é um dualismo. Dualismo que tende a entender esse corpo da gente, o corpo humano, como uma coisa desimportante, já que existe algo transcendente para onde a gente tende, né? Então o corpo humano e o material é tido como menos importante. A segunda característica é o não historicismo do eterno retorno. Os gregos, eles acreditavam, e aí os romanos herdaram isso também deles, que a gente participa de uma forma quase como coadjuvante da história dos gregos, dos mitos, né? Então os mitos, eles não acontecem de uma forma histórica, né? Você conta uma história, você conta um mito, ele parece que sempre foi assim e de alguma forma ele se repete, cada vez que você conta, você revive o mito, mas o mito ele não se transforma, né? Então os homens, eles acreditavam que o viver deles aqui era um mero repetir desses mitos, assim, né? Então o que acontece é que não existia uma história humana. Os homens, eles estavam no eterno retorno dos mesmos mitos, né? Nietzsche, mais na frente, ele vai tomar essa ideia de eterno retorno. Mas esse eterno retorno é isso. O homem, ele não tem uma história. Ele não tem um começo, meio e fim. O homem, ele está retomando de alguma forma, está sendo meio que um joguete dos deuses, a gente pode colocar assim. Então a gente falou em dualismo ético-antropológico. A gente falou numa espécie de ahistoricismo, né? Não historicismo. E por fim a gente pode falar no monismo transcendente. O que é esse monismo transcendente? Bom, de alguma forma, na Grécia, os homens e as mulheres, eles participavam da história dos deuses, como a gente já vem falando. E, de alguma forma, o viver dos homens e tudo o que é aqui degradado nesse plano terrestre, ele tende a uma união com esse plano superior. Então, de alguma forma, o destino humano ele já está traçado, né? Ele é tão desimportante, o homem é tão desimportante, e a carne principalmente, né? Que o destino está traçado, é um monismo transcendente. A gente tende para uma transcendência com esses deuses e nossa história já está escrita antes da gente nascer. Então, galera, nascendo na periferia do sistema romano, a gente pode dizer que Jesus, o mundo, quando Jesus chegou, ele estava submetido a esse núcleo ético-mítico, né? Só que o que acontece é que a força do exemplo e de Jesus e a palavra dos apóstolos, principalmente de Paulo, né, que vai aí caminhar pelo mundo romano todo pregando as palavras de Jesus e tal. No interior desse núcleo ético-mítico vai ser inserido uma nova visão de mundo. E essa visão de mundo ela é completamente impregnada pelo judaísmo, onde Jesus ele nasceu, né? E acrescida de elementos críticos ao próprio judaísmo. Então, o que é que o judaísmo trouxe para a gente de presente? E o que é que Jesus, essa boa nova do nascimento dele, deixa para a gente? Em primeiro lugar, o judaísmo ele traz uma unidade do ser humano, né? Não existe mais isso de essa parte da gente corporal, essa parte terrena da gente ser desprezada, enquanto existe uma outra parte iluminada que quando a gente morrer vai se integrar com não. O judaísmo ele valoriza o homem na sua integridade. Então, ao contrário dos gregos e
dos romanos que muitas vezes queimavam o corpo e às vezes queimavam até em vala comum na guerra. O corpo era considerado algo menor. No judaísmo não, o corpo ele é valorizado, ele é enterrado, ele é velado. Então essa unidade do ser humano, o ser humano ele é integral. Outra coisa é a própria história. Hegel dizia que a história nasceu com Abraão. Porque, pensa comigo, se existe um eterno retorno e tudo está acontecendo agora, daqui a um tempo vai acontecer de novo, não existe essa noção de história. Essa história que se desenvolve e que a gente vai caminhando e vai tendo os filhos e a gente vai contando a história de como foi e a coisa vai se acumulando. Isso nasce com o judaísmo. E pode, se você for ler as escrituras, ela realmente é uma história. Porque tem Abraão, aí vai vir os filhos de Abraão, então existe uma continuidade histórica. Então a gente pode dizer que é o legado da própria história. E por último, e aí é algo que eu queria salientar até para a gente poder fazer uma reflexão mais filosófica, é a ideia de liberdade. Porque para o judaísmo e para o cristianismo, diferentemente do que acontecia com os gregos, o ser humano ele é criado por Deus. Então Deus ele cria, e a partir dessa criação não existe um destino a que a pessoa é submetida e não tem como se insurgir. Não, existe surge a noção de liberdade. O homem ele vai ser responsável por seus atos e a vida dele pode ir para o bem e pode ir para o mal de acordo com o que ele faça. A gente pode em outros vídeos criticar essa noção de liberdade e essa noção de livre-arbítrio, que também tem coisas muito problemáticas aí. Só que a gente vê como de alguma forma, é uma noção bem revolucionária para a época, né? Que é a liberdade. Fora que Jesus e junto com o judaísmo, ele traz uma noção muito forte para o diálogo, né? Você vê que as escrituras da Bíblia nunca contam a história de Deus, né? Nunca contam a história de um Deus que desce na terra e faz grandes feitos, não. As histórias são sempre histórias de como o povo dialoga com Deus, né? Então, Abraão vai lá e fala com Deus. Depois Moisés, né, sobe no morro e depois conversa com Deus de alguma forma e desce e conversa com o povo. Então são histórias de diálogo. Então esse diálogo é muito forte. É outro elemento essencial do novo núcleo ético mítico que é inaugurado com a Boa Nova. E o que eu acho mais foda em Jesus, com o perdão aí do palavrão, né? O que eu acho mais arretado é essa prioridade que ele dá para o tema do amor, né? Para o tema do acolhimento do próximo. Então, ele não renega essa história que está no judaísmo, ele não renega essa liberdade, pelo contrário, ele salienta. Só que esse apego muito grande à letra da lei, à letra das escrituras, ele dá uma temperada. Em diversas passagens ele fala, não, tem uma passagem que ele... É porque eu sou péssimo para decorar passagens bíblicas, mas tem uma passagem que alguém pergunta para ele o que é para fazer e ele fala textualmente, não, faça o que está na lei, mas ame. É como se diz, né? O primeiro mandamento é amar o próximo. E ele fala em vários momentos, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, antes mesmo do que cumprir a lei, você tem que amar o outro. Então, de repente, se você tiver que descumprir a lei para amar o outro num sentido não egoísta, né? Num sentido de fazer uma união com uma ética, né? É um momento de abertura absoluta para o outro, para não qualquer outro, para o pobre, para o leproso, para a mulher, para a prostituta, para todas as pessoas que eram à margem da sociedade, né? Então, se a gente imaginar que Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria abraçado com que tipo de pessoa, né? Quem é que Jesus priorizaria?
E a gente, é interessante a passagem também que ele conversa com um cobrador de impostos, né? Então era uma pessoa rica, então todo mundo queria que ele rejeitasse aquela pessoa, mas ele diz, não, vamos conversar, ele chama o cara, janta na casa do cobrador de imposto. Então isso é interessante também, ele não está rejeitando os ricos, mas quase todas as passagens dele, as passagens bíblicas, ele está com as pessoas mais necessitadas, com aqueles que são rejeitados pela sociedade, os presos. Então, galera, partindo para as considerações finais e retomando aquela proposta de repensar o sentido original do cristianismo, eu acho que a primeira consideração é essa que eu já coloquei. Cristo hoje, com quem ele estaria andando? Acho que a gente tem que estar sempre retomando essa questão. Outra coisa, o cara que ajudou a introduzir no Ocidente a ideia de liberdade com responsabilidade, a ideia de história, a ideia de diálogo e, sobretudo, o poder do amor, o amar ao próximo. Que tipo de política ele estaria hoje representando? Que tipo de mensagem? Será que Jesus ele seria favorável a um sistema onde poucas pessoas ficam eternamente recebendo, eternamente, aí já passa para o filho já nasce rico, enquanto uma massa de milhares e bilhões de pessoas não tem nada para comer, enquanto um bilionário ele tem dinheiro para 50 gerações dele não trabalhar nunca mais, tem gente morrendo de fome. Será que Jesus aceitaria isso e adotaria medidas neoliberais para acentuar esse valor absoluto do capital? Isso aí é uma coisa interessante da gente pensar. Será também que Jesus, que nunca tem nenhuma passagem da Bíblia em que Jesus ele exclui o outro, em que ele critica, em que ele deixa de receber, deixa de acolher. Será que ele estaria dando as costas para os gays, para os transexuais, para as lésbicas, para qualquer tipo de pessoa que tem uma divergência sexual? Será que Jesus ele iria ser contraditório com tudo o que ele ensina e dizer, não, para relação a essa questão aqui sexual eu sou contra? Não faz sentido nenhum com a filosofia de amor dele. Outra coisa, que ideia é essa de que Jesus ele quer a família tradicional, que tem que ter o paizinho, tem que ter a mãe, se não for assim, pai, mãe e filho, se não for assim, não está de acordo com o ensinamento de Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus ele se adequa muito mais a várias famílias da periferia aí do Brasil. Famílias em que a mulher fica grávida, o pai some, e aí arruma um companheiro. Vê, essa história de Jesus não é muito mais parecida com o que acontece em várias favelas, em várias classes médias, em vários lugares por aí fora do Brasil, do que essa família tradicional quadradona que todo mundo, em nome de Jesus, fica defendendo. Jesus, em vários lugares, em várias leituras, ele nem é considerado um bom filho, porque Jesus ele deixa Maria em algum momento da história e pega o rumo, porque ele tem um projeto de universalização do amor. É o projeto principal de Jesus, é esse. Muito mais do que valorizar a família. Jesus ele deixa Maria e de alguma forma até a gente pode até fazer uma crítica, né? Mas é isso, mulher guerreira como Maria e como várias Marias aí do Brasil afora, conseguiu se virar e até sempre ajudando o filho, né? Sempre acompanhando o sofrimento do filho, acompanhando a luta, como várias Marias aí nas portas de presídios, Marias mães e Marias mulheres, né? Então é isso. Fica sobre a reflexão, fica para a reflexão da gente todos esses ensinamentos de Jesus, para a gente pensar o que seria esse cristianismo hoje.
E aí, galera, muito do que eu falei no vídeo de hoje, eu não tirei da minha cabeça, tirei desse livro aqui que foi até meu orientador que me indicou, professor Sandro Saião, né? Ilustríssimo, que é América Latina, o Não Ser, de Rock Zimmerman. Nesse livro aqui ele retoma Henrik Dussel em várias obras de Dussel. Ele faz uma espécie de apanhado de diversos momentos de Dussel, que é um filósofo muito importante aqui da América Latina. A gente pode falar mais dele em outros momentos. É isso aí, galera. Feliz Natal para vocês, para quem vê esse vídeo antes do Natal ainda. Quem quiser, quem gostar do vídeo, pode dar uma chegadinha lá no YouTube. O link tá na bio se você tá no Instagram. Curte lá, segue a página para mensagem ir para o máximo de pessoas possíveis. Desculpa qualquer coisa, como eu falei logo no começo, é um tema delicado, mas eu procurei falar de uma forma carinhosa, mas contundente. E qualquer divergência pode falar aí que a gente tá aberto para conversar. Então, beijo grande aí no coração de vocês e até o próximo vídeo.